pelo assunto que é o guri da base que subiu, que é o Zinho, tá no elenco principal. O atacante de 19 anos já estava treinando com o elenco e foi relacionado em jogos anteriores, como forma de priorizar a transparência dos processos do clube, especialmente no que tange ao trabalho desenvolvido no departamento de futebol e a comunicação com os torcedores. O Grêmio Futebol Porto Alegrense informa que o atleta Luiz Henrique Hoffmann, ou Hoffmann, o Zinho, de 19 anos, passa a integrar o elenco principal do Tricolor a partir de hoje. O atacante já está incorporado aos treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho e ao cronograma de comissão técnica do treinador Renato Portaluppi, @Léo Nascimentos, _. O que tu vê desse guri lá nos treinos, cara? Quem me acompanha nas redes sociais tem visto que eu venho falando muito a respeito, tanto no meu Léo Nascimentos, _, quanto no Rádio Pachola, no Twitter também. E, cara, a gente falou isso no papo ontem, né? Ele é um cara que vai suprir a falta do extrema em que o Renato não tem. Tá, mas como assim que o Renato não tem? E o Ferreira? Pois é, quando tu tem dois, tu tem um. Quando tu tem um, tu não tem nenhum. Né? Então ele sabe que com o Ferreira ele não pôde contar e acabou achando um jeito de jogar diferente, botando 3 meias. E o time encaixou. Agora ele tem uma opção com o Zinho. Mas falando sobre o talento dele, meu, se o Renato não travar o guri e dizer assim para ele, vai com irresponsabilidade, esse guri vai estourar. Porque ele tem velocidade, ele tem drible, ele não tem medo do confronto 1 contra 1 e ele tá com sangue nos olhos. Hoje, podem acompanhar nas redes sociais dele, várias postagens aí a respeito dele, né? Como ele surgiu, como o Grêmio anunciou ele. Então, meu, ele tem muito... ele vai ajudar muito, cara. Essa história de que não vai jogar, o Renato botou só para dar uma resposta para a torcida. Esquece, meu. Ele não tem o extremo, ele vai botar o guri para jogar e eu não duvido que já não vai arrebentar agora na Copa do Brasil na Arena. Imagina, ele bota o guri para jogar agora na Arena com o estádio lotado, contra, não importa que é o Ferroviário, tem tudo pro guri arrebentar e ser um destaque. Por que não? O que eu fico pensando, cara, beleza, eu entendo ter o Zinho como alternativa, inclusive concordo quanto a isso. Só eu não concordaria com a ideia de colocar ele para jogar, e aí entendam o que eu vou falar, tá? Mas daí tu não quer que o guri jogue e tal. Calma, gurizada, calma. Eu tô falando botar ele para jogar porque tem que jogar, sabe? Tipo assim, mas agora que o Zinho está no profissional, agora tem que botar o guri para jogar. Cara, o Zinho, ele tem uma característica, tá? Para quem não acompanhou, por acaso, em categoria de base, não for buscar dados, ou por acaso não tenha visto ele jogar ainda, ele tem uma característica, não tô falando de qualidade a gente discute depois, característica muito próxima à característica do Ferreira, meu. Bem próxima, com alguns acréscimos, tá? E eu não tô falando com isso que o Zinho, meu Deus, o Zinho, então o César tá cravando que o Zinho é melhor do que o Ferreira, que vai... Não sei, vamos ver o guri jogar. Mas assim, alguns acréscimos em termos de possibilidade, tá? O que eu tô falando? O Zinho, ele é um cara que normalmente ele joga mais do lado esquerdo, um pouco mais colado na linha e vai buscando o drible, vai buscando esse enfrentamento, esse 1 contra 1, jogada pessoal, tá? E aí os dois acréscimos que eu coloco. Eu falei ponta esquerda, né? Mas o Zinho também pode fazer, e bem, a ponta direita. Não é a principal dele, mas ele pode fazer também, tá? Uma coisa que o Ferreira já fica um pouquinho mais travado do lado esquerdo. O Zinho é um cara um pouco mais móvel, pelo menos foi assim, categoria de base, tá? E o Zinho, o outro acréscimo que eu vou colocar em relação ao Ferreira é a questão de ser mais vertical. O Ferreira, às vezes, e é uma reclamação nossa, ele parece meio individualista, assim, sabe? O famoso cara que tá fazendo o jogo pro DVD, né? Tá fazendo o jogo pro DVD. O Ferreira, às vezes, é meio individualista. E o Zinho parece um pouco mais vertical. Se eu pego a bola, eu sei que eu tenho que resolver, eu vou para cima. Se eu errar ou se eu acertar, bom, é do jogo. Vamos lá, vou para cima e vou tentar definir o lance. Uma prova disso foi Grêmio Ipiranga, quando ele entrou, e o chute a gol que o Grêmio deu foi dele. Teve o outro, que o
O Léo ainda brincou ontem na live, né? E teve o lance do Lucas Silva, né? O chute para fora. Mas o Zinho foi o cara que chutou a gol, que tentou definir a jogada, sabe? Então, coloca esses dois acréscimos. Um pouquinho mais de mobilidade do Zinho, de poder jogar desse lado direito também, caso de necessidade. Não que ele seja um puta de um ambidestro, tá? Mas é mais do que o Ferreira. E ser um pouco mais vertical do que o Ferreira, não no drible, mas na definição da jogada. No mais, são jogadores de característica parecida. E por que o Ferreira hoje não joga no time do Grêmio? É só porque o Ferreira não é bonitinho e o Vina é bonitinho? Não é isso. É questão de esquema de jogo. Então, só o que me preocupa é daqui a pouco o Renato querer, e eu acho que não vai acontecer isso, tá? Acho que não. Mas o Renato querer desmanchar uma ideia que pelo menos agora tá dando certo, só porque tem que colocar a ponta para jogar. Acho que o Renato não vai fazer isso. Acho que o Renato vai ter cabeça no lugar nesse sentido e vai aos poucos colocar o Ferreira de volta no time, aos poucos colocar o Zinho para jogar, porque o guri tem qualidade, meu. Ele mostrou alguma coisa. Ele mostrou qualidade, ele mostrou alguma produção. E o guri que mostra a produção tem que ganhar chance. Mas não quer dizer que tem que ser titular absoluto. Esse é o ponto. Tem duas